Mateus capítulo 19, versículo 16. Eu vou estar lendo com os lábios, os irmãos vão estar lendo com os olhos. Jovem rico, eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse: por que me chamais bom? Não há bom, senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que lhe falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Se os irmãos concordarem em ligar o celular, antes de começar o texto da Bíblia, eu queria pedir para todos os responsáveis pelos adolescentes, ouça por favor, eu queria pedir para todos os responsáveis pelos adolescentes, que são os pais, evite deixar o seu filho trazer celular para a igreja, porque alguns deles entram dentro da igreja e ficam jogando o celular, e quando a irmã Neuci ou a irmã Cláudia vai cobrar deles, eles ainda respondem com grosseria. Eu estou tentando imaginar. Aí tem pessoa que diz assim: não vou sentar perto daquele irmão, porque senão eu vou me corromper. Eu não sei se os irmãos assistiram ontem um programa sobre debate sobre a menoridade. E nesse programa que foi debatido ontem, é uma discussão que já está no Senado Federal sobre diminuir a idade do adolescente de 18 para 16, sendo que na Inglaterra é 10, sendo que na Argentina é 14, sendo que nos Estados Unidos, com 6 anos de idade, se cometer algum crime hediondo, já tem cadeia o resto da vida. E a repórter perguntou para um adolescente de 14 anos, ele estava preso ali por
1:5-7. E a repórter perguntou para aquele adolescente de 14 anos com essas palavras: alguém te influenciou para você fazer tudo isso? Ela disse: e eles são muito educados quando estão presos. Ele disse: não, senhora, ninguém influencia ninguém. Tudo que eu fiz foi por vontade própria. Então eu só erro se eu quiser. Nós só erramos se nós quisermos. Se Deus fosse igual lá no passado, ia morrer muita gente dentro da igreja. Porque naquele tempo, se entrasse no celular dentro, vamos supor, não tinha na época, começar a jogar um joguinho enquanto Deus estava falando, Deus fulminava o camarada lá dentro mesmo. Se Deus pegasse algum crente chupando um chicletinho, parecendo aqueles botinhos que está chupando, Deus fulminava ele lá dentro. Foi falado aqui nessa noite que nós temos ouvido a palavra, ouvido a palavra, ouvido a palavra, ouvido a palavra, ouvido a palavra. Eu queria que você prestasse atenção Eu já li este texto aqui algumas vezes, e hoje eu tirei algum período do dia para ler esse texto aqui várias vezes. Eu nunca tinha parado para observar o versículo de número 21. Se o irmão do Data Show quiser colocar para mim o 21 para nós lermos no Data Show, fazendo uma mão. 1, 2 e 3. Havia uma cultura, irmãos. Na época havia uma cultura, e a cultura, ou uma doutrina, vamos usar uma doutrina não, vamos usar um costume. Os fariseus tinham um costume, irmãos, que quem estivesse prosperando, eles estavam tendo o favor de Deus. Para você entender melhor, o costume dos fariseus era esse naquela época. Quem tivesse adquirido a sua casa própria, o seu carro próprio, estivesse bem financeiramente, tudo estivesse dando certo, eles acreditavam que estava agradando a Deus, ou que Deus estava se agradando deles. É por isso que os fariseus não quiseram aceitar Jesus como Filho de Deus. Como o Filho de Deus nasce numa manjedoura, no lugar onde os cavalos eram colocados para dormir, para viajar no dia seguinte. Como Jesus nasce no meio de bolsa de cavalo, como Jesus nasce no meio do capim seco. E os fariseus, eles tinham um questionamento como esse: mas que filho de Deus é esse que não nasceu em Jerusalém, em um berço de ouro? Que filho de Deus é esse que não tem carruagem para andar? Que filho de Deus é esse que depende das ofertas das viúvas? Que filho de Deus é esse que come na casa dos pecadores? Então, se você chegar em Israel hoje, você vai encontrar um povo ainda que não
Eles creem que Maomé é o profeta, eles creem que Moisés é o profeta, mas eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. E esse jovem rico aqui, ele era uma pessoa que era bem financeiramente, tudo na vida dele estava dando certo, tudo na vida dele estava indo de poupa em poupa, como nós dizemos aí no provérbio do dia a dia. E a Bíblia diz que ele se encontra com Jesus, ele se encontra com Jesus, e ele diz: bom mestre. Jesus já dá uma lapada nele e diz assim: bom não, eu não sou bom, só existe o que é bom, que é Deus. Mas bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus aí diz para ele assim: guarda os mandamentos. Mas eu não sei se os irmãos observaram que quando Deus deu os mandamentos para Moisés, Ele não deu o quarto mandamento, Ele deu 10 mandamentos. Ele não deu o quarto, Ele não deu 5 mandamentos, Ele deu 10 mandamentos. Jesus, no versículo de número 17, diz: guarda os mandamentos. Aí aquele jovem disse: eu já tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus diz assim, e ele disse: quais, Jesus? Jesus se refere em 4 mandamentos. O primeiro, Jesus diz para ele assim: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirá falso testemunho. A resposta daquele, e ele continua dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Aí ele responde, e se você não puder prestar atenção hoje, ele responde e diz assim: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Eu estou vendo um jovem que aceitou Jesus no domingo. Que Deus te abençoe, meu filho. Está lá atrás. Deus te abençoe. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus diz agora: vou tocar naquilo que mexe com ele. Qual era a cultura dos fariseus? Era que se tivesse bem financeiro, estava tendo um favor de Deus, não estava agradando a Deus, estava sendo beneficiado por Deus. Jesus diz agora: vou ver se esse homem abre mão daquilo que ele mais gosta, e eu não vou falar de dinheiro nessa noite, daquilo que ele mais gosta, eu vou ver se ele abre mão para me seguir. Jesus diz agora: guardou tudo, guardou, então te falta uma coisa. Agora pega todos os teus bens, divida com os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. A Bíblia diz que ele foi se retirando de tristeza, e eu posso afirmar que esse homem não seguiu a Jesus. Afirmar sem medo de errar. Eu descobri algo aqui nessa tarde para compartilhar com os irmãos. Jesus, para seguir Ele, nós temos que abrir mão daquilo que mais nós sentimos falta, irmãos. Para seguir Jesus, nós temos que abrir mão, irmão, de coisa que mexe com os nossos sentimentos. Para seguir Jesus, irmãos, não é só levantar a mão e dizer: eu te aceito, Jesus. Isso é só um gesto. Para
servir Jesus tem que abrir mão de muitas coisas, meu irmão, de muitas coisas. Esse homem já guardava os mandamentos. Esse homem aqui não adulterava. Esse homem aqui não matava. Esse homem aqui não levantava falso testemunho contra o seu próximo. Esse homem aqui amava o teu próximo como amava ele mesmo. Mas na hora que Deus pegou naquilo que mexia com ele não teve coragem de abrir mão para servir a Deus. Ele não abriu mão para servir a Deus. Há momento, irmão, que Deus quer que você abra mão dessa amizade desgraçada de ruim. E eu não estou falando nenhum palavrão, que se você pegar o dicionário, desgraçado é sem graça, sem sabor. Há momento que Deus quer que você abra mão dessa amizade que só lhe traz prejuízo. Mas o ser humano prefere a amizade de uma pessoa carnal do que ter a liberdade de ter uma comunhão plena com Deus. Esse homem tinha que abrir mão dos seus bens para servir Jesus. Sabe o que mais atrapalha? E se você prestar atenção, principalmente os que estão conversando, sabe qual foi a maior dificuldade do pastor Ronaldo aqui nessa igreja? Porque ele queria ensinar para os jovens, para os adolescentes o que era certo, e alguns responsáveis não aceitavam. Mas aí, quando está no mundo, procura o pastor para orar. Irmãos, hoje eu vi um jovem da nossa igreja em uma manifestação ali no Guaraú, um pedaço de pau. Que coisa bonita. Tem que aplaudir um jovem desse. Mas não dizer outra coisa. Eu chorei essa tarde, irmão, de tristeza, em saber que a igreja está perdendo o seu foco. A igreja não se manifesta com pau, a igreja não se manifesta de outra forma, a igreja se manifesta com o joelho no chão. É dessa maneira que a igreja tem que se manifestar. Aí você diz, pastor, não é desse jeito. A Bíblia diz que quando o rei Dário assinou um decreto, sabe como o povo se manifestou? Diz que Daniel não foi para a rua, não. Daniel entrou para dentro do seu quarto, abriu a janela e disse que orou a Deus. E o decreto do rei Dário caiu por terra. Se você conseguir me provar na Bíblia que a igreja se manifesta com o pau, você está errado. A igreja se manifesta com o joelho no chão. A igreja se manifesta botando o joelho no chão, chorando. É o que disse o livro do profeta Joel: levantai sacerdote que estáis sobre o joelho. Você não vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego lutando contra o rei Nabucodonosor. Você vai ver ele dizendo assim: o Deus que nós servimos não nos deixa prostrar por você. Lá tinha uma multidão, era
A igreja resolve tudo no joelho. Enquanto a multidão vai para a rua, você vai para o joelho. Eu te garanto que o joelho resolve muito mais do que uma multidão na rua. Porque a multidão vai se bater com a polícia, e o joelho vai em ponto de Deus. E quem manda nessa terra aqui não é o diabo, ainda é Deus. Quem muda reino não é manifestação, quem muda reino é joelho, está na Bíblia. Ninguém achou depois do culto se é manifestação, quem muda governo é Deus. A minha Bíblia diz que Ele institui reino, e Ele desinstitui reino, é Deus que faz tudo. Ninguém é levantado pelo homem. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, sendo bom ou ruim, é constituída por Deus. Abra mão, irmãos, essa mensagem vai te levar para o inferno e você não está querendo abrir os olhos para isso. Abra mão desse irmão que não quer servir a Jesus com decência. Abra mão desse irmão que não quer servir a Jesus com dedicação. Abra mão dele. Aí você diz: isso não está na Bíblia, coloca um data-show. Eu quero provar tudo na Bíblia para os irmãos. 1 Tessalonicenses, olha o que diz a Bíblia em Tessalonicenses, capítulo de número 3. Olha o que a Bíblia diz lá. Quero mostrar na Bíblia. Eu quero ver alguém agora bater com a Bíblia. Aí com a Bíblia o negócio fica mais difícil. Só um minutinho, irmãos. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 4. Aí, se alguém quiser questionar, questione isso aí a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, versículo 14. Aí brigue com isso aí. Se tiver força para brigar, brigue com essa palavra que vai ir. Mas se alguém não obedece a nossa palavra por esta, olha o que ele disse: notai, e não vos, para que não, é Bíblia ou não é, meu irmão? Abra mão dessa amizade que não quer obedecer a palavra de Deus. Questione isso aí a Bíblia. Se não quer obedecer a Deus, não serve para ser meu amigo. Se não quer obedecer a Deus, não serve para sentar do meu lado dentro da igreja. É a Bíblia que está dizendo. Versículo 15 é o que diz: todavia não tenhais como inimigo, mas adversários como. A Bíblia manda você não ter como inimigo. A Bíblia diz: não ande com ele, porque você vai se envergonhar junto com ele. Põe o 14 de novo. Pastor, eu tenho um amigo que não é crente. Ele não é teu amigo, ele é teu inimigo. Amigo é aquele que faz a vontade de Deus. Jesus disse assim: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que faz a vontade de Deus. Sabe quem está levando o teu filho para o mundão? Não é as palavras duras da igreja, não é as palavras duras da igreja, não. É os amigos. E sabe quem é os amigos dele? Aqueles que estão sentados no banco, junto com eles, mas não querem obedecer a Deus. Termina o culto e fica fazendo conversinha lá fora. Irmão, aleluia, não deixe teu filho se corromper. Aleluia, quer servir a Deus? Esse jovem aqui teve que abrir mão da riqueza, ele não quis. Ele não quis abrir mão da riqueza.
Ele preferiu a riqueza do que seguir a Jesus. Você tem que preferir a Jesus do que essa amizade que está te corrompendo dia por dia. Sabe como é que a Bíblia compara o pecado, irmão? A Bíblia compara porque é pecado com o câncer. O câncer, irmão, ele vai corroendo aos poucos. Aos poucos. Quando pensa que não, ele tomou conta de todo o corpo. E aí acabou. Aí é só misericórdia de Deus para ter compaixão. Só misericórdia de Deus. Só misericórdia de Deus. Foi preso 3 jovens no Pará hoje. Foi preso hoje de manhã e agora à tarde. Sabe o que o delegado falou em reportagem? Ele falou assim: olha, o que deu tiro não é os dois que estão presos, não. O que deu tiro é o que ainda está ainda foragido. Mas esses dois estavam envolvidos. Agora vai todos os 3, os 2 pagar pelo erro de um. Aí depois está chorando: Deus, aonde eu errei, Deus? Aonde eu errei, Deus? Aonde eu errei? Errou e não falar não para o teu filho. Errou e não usar o chicote para o teu filho. Errou e quando alguém quer ajudar, você fecha a cara e diz: meu filho que eduque ele. Meu filho está aí. Errou, irmãos. Pode chamar atenção. E se não prestar atenção, me fala. Porque eu sei que quem está chamando a atenção quer o bem do meu filho. Não quer que meu filho vá para o inferno. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz, na tradução mais correta, diz assim: que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia diz, Salmo 1, você não pode deixar, você não pode sentar nas rodas dos escarnecedores. Para servir a Jesus tem que abrir mão de alguma coisa, irmãos. Tem que abrir mão. Você quer ajudar a pessoa, você tenta. Chega um momento que você diz: ele não quer minha ajuda. Deus está nas tuas mãos, faça a tua vontade. A Bíblia está dizendo, não é minha palavra não: nota o tal e não misture com ele, porque senão você se envergonha junto com ele. Tira, meu Deus. Abrindo mão de algumas coisas, irmãos. Abrindo mão de algumas coisas. Aquela mulher que foi pegada no ato de adultério, em João capítulo de número 8, olha o que Jesus disse para ela. Olha o que Jesus disse para ela. Em João capítulo de número 8, Jesus chega para ela, no versículo de número 10, ou 11 por melhor. Para servir Jesus tinha uma condição para essa mulher. Ela tinha que abrir mão. João 8, 11. Tinha que abrir mão de alguma coisa para servir a Jesus. Jesus disse e ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, nem eu também te condeno. Vai. Para servir Jesus tinha essa condição: não peques mais. Você não pode pecar mais. Nem eu te condeno, agora tu vai e peque mais. Tem uma condição para servir a Jesus. Tem que ter condições, irmãos. Tem que ter condições. Tem que ter condições, irmãos.
E está lutando por uma causa que a gente sabe o que é. Eles caíram na onda dos amigos. Só que os amigos têm dinheiro. Aí você diz, pastor, você vai usar coisa de filme? Vou. Se você assistir aquele negócio de Veloz e Pedro Perfume, tem uma parte lá do filme que o policial fala para o rapaz: ó, tá vendo aqueles dois lá? Os pais dele têm dinheiro. Daqui um pouco, os pais vêm e levam eles embora. E você não, vai ser preso e processado. O pai dele tem condição de tirar a cadeia. Aí no filme passa o pai pegando o pai e a mãe, pegando os filhos, levando embora, e ele ficando e tendo que sair fora da cidade. Aí você diz: isso aí é ficção. Mas o que mais tem acontecido, irmãos, há um ditado por aí que diz que a corda só quebra do lado mais fraco. A corda só quebra do lado mais fraco. Aí até provar que focinho de porco não é tomada, aí já teve que pagar advogado, já teve que pagar fiança, aí fica registrado, aleluia, o dia que for fazer o concurso, o dia que for prestar alguma coisa, fica registrado na ficha dele. Toda vez que eu faço um concurso, alguma coisa, meu estado está registrado. Eu não devo mais nada para a justiça, graças a Deus. Mas até hoje está registrado o que eu fiz. A ficha fica suja pro resto da vida, gente. Eu quero que você cubra a sua cabeça. Qual é a amizade que tem te atrapalhado servir a Deus? Eu quero que você fale com o Senhor Jesus. Qual é a companhia que tem te atrapalhado servir a Deus? Aí você diz: pastor, você está falando só com adolescente e com jovem? Não, estou falando com a igreja de Jesus. Qual é a irmã que tem te atrapalhado servir a Deus? Essa irmã que não sai da tua casa com fofoca, essa irmã que não sai da tua casa com disse-me-disse. Qual é a pessoa que está te atrapalhando servir a Deus? Abra a mão, irmãos. Minha mãe dizia que é melhor sozinho que mal acompanhado. É melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Não, pastor, nós temos que ser amoroso. Não, ninguém está falando de amor aqui. Nós estamos falando, se a pessoa conhece a palavra de Deus e não quer obedecer, a Bíblia está mandando você não só se associar com ele. A Bíblia está mandando você não ter ele como inimigo, mas você não pode se associar com ele. Uma irmã me ligou lá de Águas Lindas, quando eu estava pastoreando lá. Ela me ligou e disse: pastor Eduardo, por que só vem em casa? Você veio na minha casa uma vez, nunca mais você voltou aqui. Eu digo: não, irmão, por nada. Ela diz: não, foi alguma coisa. Eu digo: a senhora quer saber mesmo, irmão? Porque toda vez que alguém vai na tua casa, você fica contando a vida dos outros. Então por que a senhora parar de ficar falando da vida dos outros? Eu volto na sua casa. Eu estava me associando com ela, irmão. Quando você está no lugar, você está associando com o mesmo erro. Ah, pastor, eu ouvi por educação. E quer ir para o inferno também por educação? Abra mão, irmãos. Abra mão dessa amizade. Eu vou empreender isso. Abra mão dessa amizade. Mas você diz: pastor, isso não tem base bíblica para a Bíblia. Mais uma vez, Ló estava atrapalhando Abraão. E quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Estava atrapalhando.
Os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Deus falou assim: Abraão está errado, não está dando certo desse jeito, separa. Pergunta para Ló para onde ele quer ir. E a Bíblia diz que Ló escolhe as campinas, porque tudo era verde, tudo produzia. E Ló não, Abraão não, Abraão foi porque só tinha pedra. Mas aquela comunhão de Abraão e Ló estava prejudicando Abraão. E Deus disse: separa, porque está trabalhando essa briga entre vocês. Ló terminou, irmão, naquela situação que todo mundo sabe. A mulher virou uma estátua do sal e virou aquela bazela. Sabe como é que terminou Abraão? Abraão terminou sendo o pai de uma grande nação, porque Abraão optou obedecer a Deus. Abraão optou andar com Deus do que andar com seu sobrinho Ló. Não tem casa, e eu tenho certeza que é porque, irmãos, eu não vou generalizar, vou tentar repetir, eu não vou generalizar. O que quer dizer? Eu não vou dizer que é todo mundo que é assim, mas dentro da igreja existe um grupo que eles não têm coragem de falar na frente, porque eles têm medo de perder o café, têm medo de perder o bolinho. Mas quando tem casa que você vai, você diz: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Irmãos, falando de Deus e o mundo. O que é que você sai de lá pesado? Você sai de lá pedindo para ir na Igreja Universal fazer um descarrego de tanto pesado que fica. Você sai de lá com a cabeça doendo, você sai de lá com o corpo dolorido, porque o lá é tão carregado de coisas ruins. Mas também tem casa que você chega e você diz: não me dá mais vontade de ir embora. Aí você fala: ô Pedro, bom estarmos aqui, Senhor. Se quiser fazermos uma cabana para Elias, outra para Moisés, porque é bom estar nessa casa. Nessa casa só fala de Jesus, nessa casa só dá glória a Deus, nessa casa só exalta o Cordeiro de Deus, nessa casa, aleluia, eles creem que Deus vai fazer alguma coisa. É bom estar nessa casa, é bom visitar essa casa, é bom estar com esse irmão. Glória a Deus. Dá dízimo na tesouraria, não leva ninguém ao céu. Dízimo é só para repreender devorador, migrador, cortador e destruidor. Está com carteirinha da Assembleia de Deus, da missão, madureira, seja lá qual for, não leva isso ao céu. Dizer que é crente desde quando nasceu não leva para o céu. Para ir para o céu tem que abrir mão de algumas coisas. É preferir Jesus, ser o menino que diz que prefere Jesus do que as outras coisas. No dia 18 de abril de 18, eu fui numa igreja, numa congregação do pastor Beneval Lopes, que é um major do exército. A sede fica na 30 do Guará. E eu fui numa congregação do pastor Beneval Lopes, no dia 18 de abril de 90. Foi eu e o Adriano, porque eu namorava com a Jaqueline, o Adriano namorava com a Simone, que era crente de lá. E o pastor pregou, e naquele dia me deu uma vontade de aceitar Jesus no dia 18 de abril. E quando eu falei para o Adriano, disse: Adriano, eu vou aceitar Jesus dos crentes hoje. Ele disse: não aceita não, porque não é bom não, rapaz. Aceitar Jesus aí, irmão, não é bom não. Ele me chamava de muvuca na hora. Não aceita não, muvuca, porque aceitar Jesus não presta não. Ele disse: eu não vou aceitar não. Ele estava com mal companhia. Quando foi no outro dia, eu fui preso na quarta, no Guará, levei um pau de arara, meus olhos são vermelhos, porque eles me deram um pau de arara, jogaram gasolina. Eu tenho aqui um dedo aqui que não tem uma unha, que eles arrancaram a unha com um alicate. A minha cabeça é toda
policial serviu domingo na casa de uma irmã, dizendo: eu só gosto de polícia quando é crente, porque quando não é crente, eles aproveitam. E eu apanhei tanto no dia 19 de abril de 90, mas tanto. Depois que apanhei, eles botaram no camburão. E não era essas. Hoje os camburão é Hilux. Hoje os camburão é SW4. Hoje os camburão é chique. E na minha época era uma Veronês, aquelas Veronês, e eles botavam uns ferros do lado assim, bem pesado mesmo, aquela Veronês, ô bicha dura, e eles depois que bateu demais mesmo, que moeu o camarada, eles me largaram lá na linha do trem da 40 do Guará. Aí eu falei, todo quebrado, diz: eu vou lá hoje na igreja. E fui ali, chegando lá na igreja, não fui com a Adriana, não, fui sozinho. Aí o pastor pregava Salmo 30, versículo 4: das profundezas do abismo Deus tirasse a tua alma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Quando foi no 19 de abril, quando o pastor Marco pregava, que hoje é o presidente da associação lá na cidade ocidental, naquele dia eu aceitei Jesus e estou na igreja até hoje. Mas se eu tivesse com o Adriano, eu não tinha aceitado Jesus, não. Eu tive que abrir mão do Adriano para ser grande, irmãos. Abra mão de alguém para agradar a Jesus. Aí, se você quiser saber se é verdade, vai lá na quarta DP, no Guará, e pergunta lá: tem alguma ficha aqui do Muvuca? Porque você tem que mostrar o pau e a cobra, não somente o pau que matou a cobra. Eu tive que abrir mão, irmão. O dia que eu estava com a Adriana, eu não aceitei a Jesus, não. O dia que eu estava sozinho, eu entreguei minha vida para Jesus. Um certo dia, um colega meu chamou eu e minha esposa e falou assim: pastor Eduardo, vamos ali no Pistão Sul. E chegando lá no Pistão Sul, nós achávamos que nós íamos comer alguma coisa, porque lá no Pistão Sul, há uns 15 anos atrás, eles vendiam um cachorro quente ali perto de uma boate chamada Capital. E quando nós chegamos, eles: não, pastor, nós vamos hoje no rodeio gospel. E quando eu cheguei lá na entrada desse rodeio gospel, aí eu vi o cara dizendo assim: segura em nome de Jesus, e vai para lá, vai para cá. Eu olhei para minha esposa e falei assim: quem estava conosco, missionário, era o pastor Everton. Eu digo: Everton, isso aqui não é lugar de crente, não, deixa eu ir para casa. Deixa eu ir para casa. Hoje ele é pastor, mas estava me levando para o mau caminho. Talvez esse amigo está te levando para o mau caminho, e você diz: eu vou só para agradar, para fazer companhia. Ei, deixa ele sozinho para o inferno. Você tem que ir para o céu, porque o seu lugar é o céu, a sua morada é o céu, a tua eternidade é o céu. Só que esse jovem aqui não quis abrir mão. Você quer abrir mão de alguma coisa nessa noite, irmãos?
quando você anda com Jesus, você não anda triste, você só anda alegre, porque a alegria do Senhor, essa é a nossa força. Você não anda triste, você anda alegre com Cristo Jesus. Você anda alegre com Cristo Jesus. O que Deus falou para Pedro? Ou por melhor, o que Deus falou para Levi? Levi estava cobrando imposto na alfândega. Deus olhou para ele e disse: levanta e segue. Deus não mandou ele levar as coisas da alfândega. Levanta e segue. Larga de ser cobrador de imposto e segue. Abra mão disso para me seguir. O que Deus falou para Pedro? Pedro, deixa de ser pescador de peixe, vem pescar homens agora. Larga de pescar peixe, vem pescar homem. Todos eles tiveram que abrir mão de alguma coisa para seguir a Jesus. Está enjoado para abrir mão, né, irmãos? Repetindo assim demais. Repetindo. Mas eu quero que você se prenda nisso hoje. Porque vim para a igreja, ouvir a Bíblia, ouvir os hinos, ver os conjuntos cantando, é bom. Mas Deus quer que você faça muito além disso que você está fazendo. Deus quer que eu faça muito além disso que eu estou fazendo. Deus quer que nós façamos muito além disso. E quando nós abrimos mão de algumas coisas, e eu quero que coloque no data show para mim fazer, por favor, mais uma vez, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Olha o que diz a Bíblia. Eu quero fazer questão de ler para os irmãos. Mateus 15, o versículo de número 8. Mateus 15, 8. Olha o que diz a Bíblia: este povo se aproxima de mim com a sua e me honra com os seus, mas o seu coração está longe. Vamos ler mais uma vez, 1, 2 e 3. Sabe por que o escritor do Evangelho de Mateus nos traz isso aí? Porque o povo estava servindo a Deus somente com a boca e honrava só com os lábios, mas o coração estava longe e longe de Deus. Deus não quer que eu, Eduardo, Deus não quer que você, como igreja, honre Ele com os lábios ou louve Ele com os lábios. Deus quer que você coloque Ele dentro do teu coração hoje e diga: Senhor, eu vou abrir mão de tudo, de tudo e de tudo, mas eu não quero estar longe de Deus. Eu não quero estar longe de Deus. Você concorda com isso, irmãos? Deus quer que você não seja como esse versículo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O versículo de número 9, olha o que diz: mas em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Versículo 10, a igreja lê, por favor, 1, 2 e 3. Os irmãos estão entendendo o que Deus está dizendo para os irmãos hoje?
irmão estão entendendo que Deus quer falar conosco hoje? Você viu que aquele rico não quis abrir mão de nada, irmãos? Ele diz: ó, estou guardando esses mandamentos todinho. Está guardando? Então agora você pega, vende os seus bens de vida com os pobres e terá um tesouro no céu. Ele não quis fazer aquilo. Ele não quis fazer aquilo. Ele não quis fazer aquilo. E eu quero, em nome de Jesus, lhe aconselhar a fazer essas coisas, irmãos. Eu quero lhe aconselhar a você escolher as pessoas certas para andar contigo. Eu quero lhe aconselhar a você estar do lado de pessoas que não vêm para a igreja para honrar com Deus com os lábios, não. Mas eu quero que você se aproxime de pessoas que procuram servir a Deus com as suas obras, procura servir a Deus com o seu coração, com o seu testemunho. Eu quero que você já parou para pensar que toda pessoa que quer ser usada por Deus, ele termina sendo isolado dos outros? Toda pessoa que quer ser usada por Deus, ele termina sendo isolado dos outros. Não, por quê? As pessoas dizem: não convida ele não, é chato demais. Convida ele não, porque ele quer ser santo demais. Convida ele não, porque ele quer dar uma dimensão demais. Convida não. Convida ele não, porque ele não gosta dessas piadinhas não. Convida ele não, porque ele vai falar tudo para o pastor da igreja. Convida não. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a pessoa escolhe abrir mão de tudo para servir Jesus, quem não quer servir Jesus não consegue ficar perto dele, porque não consegue ficar perto do pecado, ele não consegue ficar perto das coisas erradas, ele não consegue ficar perto das coisas omissas, ele não consegue ficar perto das pessoas que não querem servir a Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você, das pessoas não querem ter você perto deles, porque você preferiu abrir mão de tudo para servir a Jesus. Você preferiu abrir mão de tudo para servir ao Deus que é vivo e que é verdadeiro. Eu fui pagar uma conta agora R$6,50 no banco, lá no centro da Guatinga, e estava lotado ali a parada do banco. E quando eu estou saindo do banco, da agência que nós somos correntistas, eu vi uma irmã aqui da igreja, meu irmão, mas quando você olhava para ela, você via ela diferente de todo mundo, bem composta. Você via, irmãos, ela diferente dos demais. Aleluia, que eu achei aquilo interessante, achei aquilo bonito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ainda tem pessoas que preferem abrir mão das coisas para servir a Jesus Cristo. Aleluia. Eu irei no testemunho de uma irmã. Eu fui fazer uma visita mês passado, mas o pastor Raul, e essa irmã nos contou que ela estava no hospital, e aqui fazendo uma visita naquele hospital, de repente Deus tomou um irmão para repreender ela, porque ela tinha pintado o cabelo. Deus usou uma pessoa lá dentro do hospital para repreender essa irmã, porque ela tinha pintado o cabelo. E ela na mente, ela disse que pessoalmente dizia assim: por que Deus, por que esse irmão me repreendeu? Eu não repreendeu só o irmão que estava com o cabelo pintado. De repente o irmão virou e disse assim, olhou para ela, sim, irmão, foi presente e disse assim: porque tu és escolhida, porque tu és diferente, porque tu és o meu vaso. Estou falando as minhas palavras, porque tu és o meu vaso, te separei. Irmão, você é diferente, você não é igual aos outros, você
jovem rico não quis abrir a mão, mas nós queremos abrir a mão de tudo aquilo hoje que nos atrapalha servir a Jesus. Abra mão dessa intriga besta. Abra mão desse questionamento besta para servir a Jesus. Abra mão. Abra mão. Hoje eu fui no contador para resolver alguns negócios aqui na igreja e declarar o imposto de renda. Como eu vendi uns bens meu aí e foi depositado algum dinheiro na minha conta e o dinheiro alto, eu falei, eu vou declarar imposto de renda esse ano, porque senão eu posso cair na malha fina. Aí eu conversando com o contador, ele falou para mim assim, pastor, veio muito irmão aqui, que a gente sabe que as notas que eles trazem são notas falsas. Nós sabemos que as notas que eles trazem para bater no imposto de renda é falsa. Eles conseguem nota lá no consultório, conseguem nota em remédios, conseguem para bater no imposto de renda. Eles eu fico olhando assim, são crentes, pastor Eduardo, porque eu só trabalho com crente aqui no escritório. Ô irmãos, a pessoa tem uma usura em botar dinheiro na mão, esquecendo que a salvação dele é mais importante, irmão. Talvez a Receita Federal nunca vai descobrir que aquela nota fiscal é falsa. Talvez, aleluia, esses órgãos nunca vai descobrir, mas lá no céu foi ainda de hoje. Lá no céu os olhos de Deus estão vendo você entrando dentro do consultório comprando aquela nota. Lá no céu os olhos de Deus estão vendo você fazendo essas coisas erradas, e isso está me atrapalhando ser salvo. Passou para estar conosco, não. Estou dando um exemplo, irmão. Vamos abrir mão de tudo aquilo que possa nos impedir. E por que você vai declarar? O meu gerente falou comigo assim, Eduardo, declara esse ano, declara até 3 anos, porque depois que você declarar 3 anos, você consegue financiar uma casa em Brasília. Mesmo você não comprovando renda, depois de 3 anos você declarando imposto de renda, os bancos te financiam casas. Ô irmãos, vamos andar certo, irmãos. Vamos andar certo. O que adianta, irmãos, chegar aqui no culto, é só lavar cheio, dizer o culto hoje, olha, eu tremi toda por dentro. Ah, mas foi avivado demais, e nós estamos caminhando em passos largos para o abismo. Aí eu quero fazer uso do versículo que o pastor Raul leu. Põe para mim aí Provérbio 15. Foi o que nós lemos hoje, né, pastor? Olha o que diz Provérbio 15. Ontem nós tivemos um culto ali na congregação, que coisa tremenda, né, missionária Sônia? Que coisa tremenda, muita lágrima, como Deus é fiel. Olha o que diz Provérbio 15, irmãos. O pastor Raul leu o versículo que eu li ontem. Provérbio 15, versículo 22. Olha o que diz: quando não há conselhos, os planos se, mas havendo muitos conselheiros, Deus está me usando para te dar conselho aqui hoje, tanto para você, tanto para mim. Aí tem pessoa que diz: conselho fosse bom, ficava rico. Não, eu estou ficando rico da graça de Deus, porque o mesmo conselho que eu estou dando para você está servindo para mim também. Leia mais uma vez, 1, 2 e 3. Agora isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, isso aqui, ó. Versículo 32.
ouvir a palavra de Deus, irmão, o inferno já está esperando, mas nós somos entendidos, nosso caminho é para cima, nós é para cima, nossa vida é para cima. Eu me paro por aqui, dizendo para o irmão, ser muito esperto aqui na terra pode impedir você de entrar ao céu de Deus. Vamos parar com muita esperteza que pode impedir nós entrarmos no céu. Vamos olhar para cima e entender que o nosso caminho é para cima. Vamos entender e vamos abrir mão. Aí você diz, pastor, você não citou a Bíblia em algumas páginas, dando exemplo. Você sabe, eu sei, nós sabemos que nós temos que abrir mão. Nós sabemos aonde temos que abrir mão para servir a Jesus. Os irmãos concordam em abrir mão? Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero que os irmãos prestem atenção agora no que eu tenho para falar para os irmãos. Preste bastante atenção.